Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. A rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Causos e Contos Espíritas. Apresentação: Roberta Zagueto. Olá, meus queridos amigos da Rádio Brasil Espírita, esse farol de luz que trabalha há mais de 10 anos no consolo de corações e iluminação de consciências. Mais uma sexta-feira, mais um Causos e Contos Espíritas. O caso de hoje disse muito ao meu coração e eu espero que também vá auxiliar vocês nas reflexões íntimas, né, que tanto nos auxiliam, tanto nos ajudam no nosso burilamento, na nossa reforma íntima. É muito interessante. Esse caso está no livro Contos e Apólogos, de Irmão X, através da psicografia do incansável Chico Xavier. E o título desse caso é O Homem que Não Se Irritava. Difícil, né? O homem que não se irritava. Hoje em dia todo mundo parece que vive irritado. E olha que coisa interessante. Inicia assim Humberto de Campos. Existiu um rei, amigo da sabedoria, que depois de grande trabalho para dominar a sua natureza inferior, convidou então um filósofo para socorrer, para ajudá-lo, né, no aperfeiçoamento da palavra. Ele já tinha conseguido um indiscutível progresso para sublimar-se, na arte de sublimar-se. Ele já tinha adquirido uma cultura bastante primorosa, tanto na questão, no tratamento público, quanto para a vida privada, né, do rei. Ele se caracterizava por largos gestos de bondade e inteligência. Ele fazia tudo o que era possível para exercer a sua função com bastante justiça. Ele tinha padrões de consciência muito retos, e ele demonstrava um inexcedível carinho na defesa e na proteção do seu povo, através de reiteradas distribuições de lã e trigo, a fim de que as pessoas menos favorecidas pela fortuna não sofressem, em hipótese alguma, com fome e frio. Era um governante muito bom, né? Ele não sabia acumular recursos, tesouros só para ele, e em razão disso, ele sempre obedecendo às virtudes sociais das quais ele se fazia exemplo vivo, ele instituiu no seu reino escolas, abrigos, e ele sempre incentivava a indústria, a lavoura, desejando que todos os seus súditos, assim, mesmo que humildes, encontrassem acesso à educação e também tivessem acesso a prosperar, né? Tivessem acesso à prosperidade. No seu círculo de manifestações pessoais, contudo, esse valoroso monarca, ele se sentia fracassado, ele se sentia atrasado. Apesar de ter tantas qualidades, ele ainda se sentia muito atrasado. Por quê? Ele não conseguia disfarçar a cólera. Ele não continha a franqueza, a rudeza das suas palavras, e ele também não conseguia vencer um mau humor muito característico dele. Ele era admirado e querido pelas qualidades sublimes que ele já tinha fixado na sua personalidade, mas, no entanto, sofria a mágoa e a desconfiança de muitos que passaram, então, a temer as suas frases contundentes, né? Ele era admirado pelas suas características, mas colecionava ali pessoas que tinham alguma mágoa, algum medo, porque já tinham ali recebido alguma frase mais rude, mais agressiva dele, né? E então ele, interessado na sua melhoria, né, no seu crescimento continuamente, ele pediu a ajuda de um filósofo, para que esse filósofo, então, o acompanhasse na sua vida cotidiana, no seu dia a dia, e assim, através desse contato com esse filósofo, com esse homem sábio, ele pudesse receber ali algumas orientações, receber alguns
alguns chamamentos ali que pudessem auxiliá-lo a controlar um pouco mais esse verbo tão agressivo que ele tinha. Então, ele, quando se descontrolava, no entanto, caía nas amargas consequências do verbo impensado, e o orientador, o filósofo, atendia ali esse rei com bastante humildade e falava: poderoso Senhor, tenha paciência e continue trabalhando no aprimoramento das suas próprias manifestações. A expressão serena e sábia do filósofo revelava a grandeza interior daquele homem, né? E mostrava que a explicação que ele dava sobre reclamava a tempo a devida e consolidada melhoria, né? Aquele filósofo inspirava essa sabedoria, ele conhecia a realidade de que demanda tempo a gente crescer, a gente melhorar. Então, e ele ainda acrescentava, esse filósofo: quem alcança a ciência de falar pode conviver com os anjos, porque a palavra é, sem dúvida, continuação de nós mesmos. Então, tenha paciência. O monarca, no entanto, não se conformava, e em desespero ali, passivo, né, ele confiava, assim, passou a confiar mais tempo a ficar em silêncio. Ele preferia ficar em rigoroso silêncio do que prejudicar, às vezes, com uma palavra mais severa, né? Mas isso começou a prejudicar os negócios do reino. Ele, que era um rei tão atuante, que trazia tantas benesses para o seu povo, através de um silêncio excessivo, começou a prejudicar o bom andamento do seu reino. E também, sobre essa ação, o filósofo veio advertir o rei de uma maneira bastante respeitosa. Amado soberano, a extrema quietude pode traduzir traição aos nossos deveres. A pretexto de nos reformarmos espiritualmente, não é lícito desprezar os nossos compromissos com o progresso comum. Fale sempre e não desdenhe de agir. O verbo é a projeção do nosso pensamento criador. O rei, então, voltava a conversar, beneficiando o reino com o seu extenso domínio de conhecimento, de justiça, mas lá chegava um outro momento em que ele se perdia na indignação excessiva e acabava humilhando e ferindo ministros e vassalos a quem desejava sinceramente ajudar. Então, ele tinha essas pessoas próximas que ele queria ajudar, mas mais uma vez ele caía no erro e acabava ferindo essas pessoas que ele tanto amava, né? Porque ele queria ajudar. E lamentando-se, aflito, vinha então o filósofo conselheiro afirmando para este moço: grande soberano, tenha paciência consigo mesmo. O reajustamento da alma não é obra para um dia. Prossiga se esforçando. Toda realização pede o concurso abençoado das horas. O rio deixaria de existir sem a congregação das gotas. Guarde calma, muita calma, e não desanime, continue trabalhando. O monarca, no entanto, já tinha pressa, já não aguentava mais, ele queria melhorar, ele queria se livrar desse peso no coração. E depois de uma breve reunião com seu filósofo, acabou desonerando aquele amigo do cargo, das suas funções, e pediu então que 2 emissários fossem às províncias do seu reino e buscassem e trouxessem ao palácio um homem que fosse incapaz de se irritar. Ele queria ter contato com esse espírito equilibrado, ele queria ter contato com alguém que já tivesse se dominado, já fosse um espírito equilibrado, e que essa pessoa, então, ajudasse ele nas orientações desse autoburilamento. Os mensageiros, então, foram atrás, buscaram, fizeram várias investigações, mas voltaram completamente desiludidos para o palácio. O homem, muitos homens que eles observavam nas visitas, né, nas campanhas que eles realizavam, acabavam identificando homens que eram ponderados na via pública, mas eram coléricos no lar. Muitos outros homens, muita gente se revelava gentil em casa, mas costumava irar-se na rua.
Alguns se demonstravam distintos e agradáveis junto da família consanguínea, com quem era parente de sangue, mas eram azedos com outras pessoas que não comungavam ali do mesmo círculo familiar. Diversos ainda exibiam uma formosa máscara de serenidade com estranhos, no entanto, nos aposentos domésticos eram muito ásperos, muito grosseiros, e acabavam também não sendo pessoas equilibradas. Depois de 30 dias de profunda pesquisa, esses dois emissários finalmente encontraram felizes um homem que nunca se exasperava. Eles começaram a seguir esse homem em várias partes, em vários lugares, e eles perceberam que ele nunca falava alto, ele sempre se mantinha num silêncio assim que chegava a ser comovedor, tanto no domicílio quanto fora dele. E durante 4 semanas, esse homem foi atentamente observado, atentamente examinado, e nunca, nessas 4 semanas, ele perdeu por nenhum momento aquela conduta irrepreensível. Então, finalmente, eles tinham achado o homem que o monarca queria, né? Esse homem que trabalhava, se movimentava, se alimentava, atendia a todos os seus deveres, imperturbavelmente ele não se alterava. Então, os mensageiros correram, se apressaram em levar aquele homem, aquela boa nova, aquele monarca, aquele rei, que satisfeito, então, convocou aqueles assessores para sua casa, para os seus aposentos, para receber aquela personalidade tão admirável, com a dignidade que ele merecia, né? O vassalo venturoso foi trazido, então, à presença do rei. Entretanto, quando o soberano lhe dirigiu a palavra, esperar encontrar ali um anjo num corpo de carne, verificou com indefinível surpresa que o homem, que era incapaz de irritar-se, na verdade era mudo. Então, sob respeito e manifestação de todos, o rei deu um sorriso desapontado e mandou buscar novamente o filósofo, resignando-se então a ter paciência consigo mesmo e a fim de aprender a conquistar-se pouco a pouco. Eu trago aqui também, para complementar esse estudinho de hoje, um caso do próprio Chico, muito interessante, que está no livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama, e que nos alerta o querido Chico, na sua vivência tão humilde e tão prestimosa, tão trabalhadora. O caso é o número de 134 e tem o título de Em 2 Jejuns Permanentes. Esse caso complementa um pouco o que a gente acabou de ver aqui. E diz o seguinte, que a gente precisa fazer, de fato, um jejum espiritual constante, refreando a língua, cuidando do pensamento, vigiando os olhos e os demais sentidos, para não perder a assistência dos mentores espirituais. E assim era o Chico. Mas o Chico também teve que fazer um jejum material. Ele teve que se abster da alimentação comum que ele fazia, de comer o que ele gostava, porque ele foi vítima de uma grande dor, uma grande cólica hepática. E o seu irmão, que já estava no plano espiritual, então orientou o Chico a mudar a alimentação. Essa dor que o Chico sentia, fazer ele rolar no chão de dor. E esse irmão falou, olha, a partir de agora você vai se alimentar apenas de chuchu, algumas batatas e pouquíssima carne, você vai fazer uma sopa com sal e água apenas, você só vai comer isso uma vez por dia, e na parte da tarde você vai tomar uma xícara de chá e uma bolacha apenas. E o Chico, então, entrou nessa dieta muito restrita, recomendada pelo seu irmão já desencarnado, que já estava trabalhando com ele, mas às vezes até as irmãs dele tentavam ele um pouco, davam a ele um pastel, e aí ele às vezes pegava o pastel, esfregava nos lábios, mas logo jogava então para as galinhas. Ele foi firme, teve muita disciplina naquela dieta, e de fato ele passou de 99 quilos para 74, sendo ajudado pela espiritualidade amiga a vencer essa difícil prova de alimentação, né?
e aí ele também passou a não ter mais aquela dor hepática, ele não tinha mais a cólica, mas mostra, né, que Deus ajuda a quem faz por onde. O Chico é um belo exemplo para todos nós, sempre, que às vezes nos achamos tão apegados às coisas do nosso ser, né, tão apegados a sermos a alguns hábitos antigos que já não cabem mais, né, na gente, que quer a reforma íntima, que quer crescer espiritualmente. A gente tem que ter essa disciplina, essa busca, para a gente até se preparar para a vida espiritual, onde tudo é espiritualidade. Esse caso é muito interessante, nessa disciplina que o Chico apresentou para o trabalho, essa disciplina que comentam aqui os amigos espirituais em relação à alimentação que ele teve que fazer, e nos mostra esse contraponto, né, com o rei, que tinha já adquirido muitos tesouros morais, adquirido muitos tesouros para o seu espírito, mas ainda não conseguia controlar o verbo, e tinha pressa, porque ele estava sofrendo com aquilo, né? Às vezes a palavra dele magoava, deixava os outros com medo dele, e ele tinha uma natureza já tão abnegada, tão bondosa, então ele não cabia mais dentro dele aquele verbo agressivo, mas ele tinha pressa, não tinha paciência, e a gente precisa, de fato, no final das contas, de muita disciplina, muito esforço e muita paciência, né? A gente não vai virar espírito puro do dia para a noite. Precisa, sim, trabalho, disciplina, esforço e paciência, que aí a gente chega lá. Um grande beijo para vocês. Até o próximo Causos e Contos Espíritas. Vejo vocês na próxima sexta. Um beijo.